O senhor tem desenvolvido bastante a noção de uma concepção ampliada de Kung Fu, né? Pelo que eu tenho percebido naquilo que o senhor acaba de colocar, uma outra ideia associada seria uma educação corporal ampliada. Porque nós vemos na sociedade como um todo que o esporte educa, a dança poderia educar, técnicas tidas alternativas podem levar as pessoas à consciência. Tentando fazer uma relação entre uma concepção ou uma noção ampliada de Kung Fu e admitindo que ela sinaliza por uma educação corporal ampliada. O que a diferencia de todos esses apelos de educação para o corpo e pelo corpo? Qual é a sua singularidade? Por que ela vai ter a condição de ampliar a consciência e, como o senhor bem falou, a experiência das pessoas? Essa é uma questão bem interessante, mesmo porque o processo do Kung Fu ele não pode ser ensinado, ele só pode ser aprendido. Então, qual que é o papel de um guia ou de um mentor, então? É fazer uso desses elementos a partir daquilo que nós chamamos de sistema de Kung Fu. E esse sistema de Kung Fu, ele é composto por uma lista de movimentos, movimentos corporais. Qual é a necessidade disso? E aí entra, professor Walter, uma questão bem curiosa, porque com esse, vamos dizer, essa divergência cultural, nós observamos que nós, na nossa cultura, interpretamos essas listagens como se fosse uma mera coreografia, ou como se fosse uma sequência pedagógica de movimentos. E ela é muito mais do que isso. São movimentos que têm em si, no seu ordenamento, uma inteligência e que tem também um potencial de exploração. Então são movimentos que vão, professor Julian da Universidade Paris 7, ele fala uma coisa interessante, ele fala que o movimento ele rompe com a dicotomia do pensamento. Por quê? Porque o movimento está em movimento. Então é muito longe de ser posturas. Então muitas vezes a gente vê, principalmente em livros, posturas de movimentos, vamos supor, de artes marciais. Mas o grande dinamismo disso é que concentra a sua inteligência. Então eu não posso parar para pensar. E quando eu não paro para pensar, eu começo a acionar outros fatores que não são meramente intelectuais. Isso que é interessante no movimento, né? Eu começo a solicitar de mim outras maneiras de refletir, de pensar o mundo e assim por diante. Então essas listas, e essa aqui é uma outra coisa interessante, mesmo, por exemplo, vamos sair da arte marcial, vamos entrar na arte da caligrafia ou na arte de tocar um instrumento. E ver, por exemplo, aqui para nós, quando nós tocamos um instrumento, nós temos as notas musicais. Em muitos manuais chineses, o que há são as posições da mão que provocam o movimento. Por quê? Para criar justamente esse dinamismo que envolve o corpo. E aí entra toda essa questão tão importante da consciência corporal estar associada à humanidade. Tanto que existe, inclusive, questões homófonas dentro do vocabulário chinês que faz com que as pessoas elas associem a consciência corporal com o desenvolvimento humano. Olha que interessante. Porque com isso, o que acontece? Eu, através do meu corpo, eu me encontro mais com a minha humanidade. Então, eu penso que isso seria bem interessante, e é claro que nós nos chocamos muito com os nossos limites culturais, que cada cultura tem a sua, e com isso dificulta-se o entendimento do que seria o sentido amplo de Kung Fu, que é um sentido que começa a tomar forma mais ou menos depois de 1000 e pouco, da Era Comum.
Então, justamente durante a dinastia Song e depois a dinastia Ming. Então é bem interessante, por quê? Porque nós vemos a partir desse período neoconfucionistas, ou seja, confucionistas que já incorporam elementos do budismo, do taoísmo, enxergarem a maneira de aprender sobre a vida sob a denominação Kung Fu. E quero aqui fazer uma observação que essa associação que fazemos hoje, que é tão comum, tão global, do Kung Fu com a arte marcial, é algo muito mais recente. Isso vem mais ou menos no final da dinastia Qin, tá? Ou seja, basicamente no final do século XIX. Então aqui nós temos, claro que nós não temos elementos claros, aí são evidências, mas temos, por exemplo, um documento da escola Qingwu, que é uma escola muito famosa em Xangai, que pela primeira vez a gente enxerga essa associação com mais clareza entre arte marcial e Kung Fu. E é um documento, inclusive, escrito para estrangeiros. O que eu quero dizer com isso? Que o sentido amplo de Kung Fu, ele é muito mais anterior, isso com certeza absoluta, do que a sua relação com as artes marciais, ou seja, com o sentido estrito de Kung Fu, né? O sentido específico para uma determinada arte. Por quê? Porque o Kung Fu, ele se refere a todas as artes que envolvem a atividade humana. Então, é muito mais amplo, é muito mais aberto, né? E está muito mais ligado à vida como um todo.